Galera, vou mostrar para vocês agora nesse vídeo como trabalhar com combinação de cores. Eu vou silcar umas camisas aqui e essas camisas eu dividi entre cores escuras e cores claras, ou cores quentes, cores frias, né? Vocês podem ver na minha mesada aqui, ó, na minha mesa que eu tenho aqui preto, azul, vermelho. São cores em que eu não posso colocar tinta escura, tinta preta, que não ia ficar legal. A não ser a vermelha, que aceita tanto cor branca, né, como cor preta. Como eu estou trabalhando com o desenho de duas cores aqui, então eu tenho que fazer uma combinação de cores de acordo que eu consiga tons claros aqui, ó, que vão aparecer nas minhas camisas pretas, azuis, né, que eu não preciso ficar toda hora trocando de tinta. Igual, por exemplo, eu vou usar uma tinta para todas essas cores, uma tinta que fique legal em todas essas cores, tá? A tinta que eu estou usando aqui nesse serviço é a tinta Viscolighter. As camisas são algodão 30.1, mas eu prefiro usar essa tinta Viscolighter porque é uma tinta de cobertura bacana, e como eu uso o berço térmico aqui, ela fica bem chapadinha. Se fosse num berço macio, a tinta ia ficar, né, um pouco grossa na camisa, mas é um berço de alumínio, então ela vai ficar bem chapadinha. Já comecei a bater aqui uma cor, vou continuar aqui, vou dar duas demãos. Vou dar duas demãos nas camisas escuras. Vocês podem perceber que esse amarelo que eu estou utilizando aqui é um palha, né? Ele não chega a ser um amarelo ouro, ele chega a ser um palha, ele tem um pouco de preto nele, para ele dar um tom, não ficar tão vivo, né? Dá um tom de palha. Vocês podem perceber na camisa azul e na camisa roxa, por exemplo, que ele fica legal. Uma cor já fica bacana, mas, né, uma passagem já dá para você saber se essa cor vai combinar ou não com aquele tom de tecido, tá? Como são camisas de uma cor, geralmente eu trabalho com preto, branco e cinza, né? Cinza claro, né? Que é aquele cinza 20, 30% de preto, ou cinza 80% de preto para camisa clara e cinza 20% de preto para camisa escura. Mas como aqui eu vou trabalhar com estampas de duas cores, essas camisas minhas aqui vão levar uma estampa pequena do lado esquerdo do peito de uma cor e uma estampa de duas cores nas costas. Então eu tenho que fazer uma combinação de cores para que eu tenha aqui produção e ao mesmo tempo qualidade das estampas. Que as estampas fiquem bem, a combinação de cores fica bem bacana aqui, tá? Você pode também estar trabalhando, fazer suas próprias combinações. Por exemplo, hoje eu estou usando aqui o palha. Se você ver aqui, você pode fazer, por exemplo, aqui colocar um vermelho que vai combinar o vermelho sobre esse roxo, vai dar um tom sobre tom, né? Um tom sobre tom de malha, vai ficar bacana também. Mas aqui no meu caso eu vou utilizar só duas cores em cima de todos esses tons de camisa aí, que vão ficar uma combinação bacana que vocês vão ver, tá? As combinações de cores geralmente funcionam da seguinte maneira: em camisas amarelas, em camisas vermelhas, por exemplo, eu posso usar tons preto, branco, amarelo, azuis. As cores primárias, elas aceitam praticamente todos os tipos de tons. Por exemplo, a vermelha, se eu colocar amarelo, igual eu falei, né, preto, branco, azul, ela vai aceitar bem. O azul marinho, se colocar um azul claro ali, um branco também, ele fica bacana, né? Aquele tom que parece mais um pouco o ciano, só que um pouco mais escuro, eu posso colocar praticamente todos os tons neles aí também. O branco, o preto também fica bacana. Então, geralmente as cores primárias, né? Vamos colocar aí as cores uniformes do trabalho de grafia: o vermelho, o azul e o amarelo. A maioria das cores vão casar bem com essas cores aí. Eu conferi o meu encaixe de cor da minha segunda cor. No meu caso aqui eu vou utilizar o cinza, né? Só dar uma conferida aqui. O coqueiro vai pegar em cima desse tom aqui, então eu vou usar aqui, ó, aquela técnica do óleo que eu expliquei para vocês aí. Vou passar aqui para não ocorra ataque, já que o meu coqueiro vai pegar em cima do meu sol aqui, tá?
Beleza. Apenas eu vou dar mais uma passada, eu vou dar mais uma reforçada nesse tom de ocre aqui, né? Pra ele ficar bacana. Quando você trabalha com tintas que se sobrepõem, sobreposição é quando a tinta pega exatamente em cima da outra, ou inteiramente ou parcialmente, tá? Tintas que se sobrepõem, é necessário que a tinta de baixo esteja com uma cor bem viva, porque geralmente você não trabalha com duas cores quentes ou duas cores frias, geralmente é uma fria e uma quente. No meu caso, que eu vou trabalhar com duas cores. Esse palha pode ser como se fosse considerado aqui uma cor fria, né? Não, uma cor quente, o cinza que eu vou trabalhar é uma cor fria, em cima das camisas escuras. É só uma noção para vocês verem como que duas cores podem sobressair em vários tons. Beleza? Agora que ela está bem reforçada com 3 demãos, vou vir com cinza. Esse meu cinza aqui é um cinza entre 30% e 40% de preto, um cinza claro. Aqui o nosso desenho já começa a desaparecer. Poderia deixar também o vazado entre o meu coqueiro e o meu sol, para que o coqueiro pegasse totalmente em cima do sol, somente em cima do tecido. Mas não é no meu caso aqui não é necessário que eu faça isso. Eu não vou dar só uma mão de tinta. Então, se eu precisar utilizar somente essa tela do coqueiro aqui, ou somente a tela de baixo ou a camisa, eu não preciso utilizar outra tela porque ela não está vazada, senão ia ficar faltando uma tela. Estou trabalhando com a mesa a 60 graus, mesa térmica a 60 graus. Não posso trabalhar com a mesa mais alta que isso, porque ela, ao invés de dar uma pré-cura na tinta, ela vai secar e vai dar casca na tinta, e a tinta não vai aceitar a minha segunda demão, tá? A tinta não pode ficar totalmente seca. Agora que eu já estou passando a segunda demão, vocês já têm uma noção de como que está ficando o nosso desenho nesses tons aqui, ó. Podem ver que no azul marinho os dois tons ficaram bacanas. No vinho também. Esse azul, esse tom aqui que parece um azul petróleo, um beijo petróleo, também ficou bacana. E no vermelho também os dois tons ficaram bem bacanas. Vou dar mais uma demão de cinza só para dar uma cobertura legal. Vocês estão vendo aí, vocês viram também que eu não precisei fazer o encaixe de telas, encaixe de cores, porque a minha marcação, quando eu faço a marcação no parágrafo, eu já faço com o encaixe de cores, então eu só confiro, só faço a conferência se a tela realmente não deu nenhum desencaixe. Realmente não deu, está centralizadinho.
aqui. É isso aí. Você pode ver aqui, ó. Não tem aqui, ó. A mesma distância tem aqui, tá bem centralizado todo o desenho, é isso aí.